deputados. Fábio, vamos para a saúde, a sua pergunta. Saúde. Candidata, no seu plano de governo, você fala em alcançar 75% de cobertura do programa Estratégia Saúde da Família. Especialistas que a gente consultou estimaram que isso levaria a um aumento de 800 equipes hoje no programa. Algo que é factível, apesar das dificuldades para contratar médico no poder público em geral, mas é possível. Mas isso vem casado, além dessa dificuldade de contratação, na ampliação obrigatória da rede das UBSs, que muitas têm uma estrutura antiga, não tem mais espaço para abrigar novos serviços. Como você vai materializar essa promessa de campanha? Em quanto tempo você vai chegar nisso? Quanto vai custar? Perfeito. É, deixa eu falar primeiro da estratégia, anotei tudo aqui para não esquecer. Por que os 75%? 30% da população de São Paulo tem convênio. E se a gente olha para os últimos anos, tem o impacto da pandemia aí e também da crise econômica, o número de pessoas com convênio vem caindo. Então, quando a gente coloca que são 75% das pessoas, é porque se a gente não entender a importância da atenção primária, desse cuidado inicial, a gente vai continuar com as emergências, com as filas de cirurgia grandes do jeito que estão. Então, 75% é para ninguém em São Paulo ficar descoberto. Olhando, obviamente, para quem depende do SUS. Qual que é o investimento a ser feito? É 1,25 bilhões de reais. Então, esse está mapeado. Tem uma outra coisa que a gente traz, que é a ampliação, e essa é uma proposta do nosso coordenador, doutor Saldiva, daquelas UBSs que estão próximas a terminais de grande fluxo. Então, é a ampliação do horário. Para quê? Para que a pessoa possa passar no médico na consulta antes ou depois do seu trabalho, ali próximo ao terminal Jabaquara, terminal Tucuruvi, Capão Redondo e por aí vai. A gente está falando de 30 UBSs, é uma ampliação de 4 horas no total, a um custo de 400 milhões de reais. E aí, talvez trazer o último grande investimento estrutural que a gente prevê é na questão das UPAs. As UPAs são, junto com as AMAs, a AMAs para uma emergência menor, a UPA para uma emergência maior, são fundamentais para a gente poder desafogar os hospitais municipais. E a gente tem alguns vazios aqui em São Paulo. Falando, por exemplo, de Cidade Ademar, é uma região extremamente populosa que ela hoje não conta com nenhuma UPA. E aí, o Hospital Pedreira, que é um hospital estadual, ele fica sobrecarregado. E aí, para dizer quantas UPAs serão, isso a gente não consegue calcular hoje. Por quê? A gente se organizou desde a época do Serra numa administração da atenção primária com as organizações sociais. E hoje elas trabalham como ilhas. Cada organização social tem a visão do seu território, dos seus dados, do seu controle de estoque de remédio. A gente está sem essa visão do todo. Então, uma das coisas que eu coloco no plano de governo é a gente, com transparência, com tecnologia, conectar os dados que estão hoje com as OSs, conectar a rede municipal ao CROSS, que é da rede estadual, para que a gente possa enxergar onde está faltando UPA, onde é a AMA que tem que ser ampliada. A gente tem clareza desse investimento das equipes de saúde da família e desse investimento da ampliação do horário das UBSs. Candidata, tudo no seu plano de governo parece muito encaixado e parece fazer muito sentido, mas as pessoas às vezes têm dificuldade para entender aonde vai chegar. Por exemplo, São Paulo hoje tem quase 500 mil pessoas na fila para exame. A senhora falou ali, descreveu aí uma série de medidas, mas quando a gente pega lá no plano, a senhora diz, olha, vou dar transparência para essa fila. Transparência é fundamental, ninguém aqui quer que a senhora faça propostas mirabolantes, mas o ponto é possível resolver esse problema? O cidadão olha para a senhora e diz, quando a senhora vai acabar com essa fila? Eu vou cravar um número que está também nas nossas propostas, que é: ninguém vai esperar mais de um mês aqui em São Paulo para fazer um exame. Esse é o número, esse é o objetivo. E eu volto a dizer, eu estou falando aqui, gente, de um investimento grande, de um financiamento de custeio, da contratação de novos profissionais. É por isso que a boa relação e que a independência para a gente trabalhar com o governador Tarcísio e o governo Lula vai ser fundamental. Prefeito obrigado com o governador ou com o presidente da República não consegue ampliar o atendimento em saúde. Essa é a primeira coisa. E aí, por que eu consigo cravar essa questão do um mês? A gente já teve uma experiência aqui do Corujão da Saúde, que é quando uma pessoa está muito tempo na fila, você contrata essa vaga no privado. Eu coloquei isso no nosso plano de governo. Quem ficar esperando mais de um mês para fazer um exame,
a gente vai contratar essa vaga no privado. Mas qual que é a diferença entre a nossa proposta e o que foi o Corujão da Saúde? É que debaixo dessa proposta tem esse todo que eu estou trazendo. É a ampliação do horário da UBS, é a gente colocar UPA onde hoje não tem, é a gente trazer mais recurso do governo federal e estadual, usar a tecnologia. 1/3 das consultas que são marcadas aqui em São Paulo, a pessoa não comparece. Porque não conseguiu remarcar, porque não ficou sabendo, porque a gente não consegue usar o WhatsApp para se comunicar com a população. Então, talvez soe técnico demais ou sério demais, mas quando eu cravo que quem ficar Candidata, mais você promete que vai as ter a pessoas. Você promete então aqui o quê? A pessoa não vai ficar nem um mês na fila esperando? Qual é a promessa sua? Que nem você fez a Cracolândia com coragem no abre da entrevista, que vai acabar com a Cracolândia. Agora, em relação ao exame, é isso mesmo? A pessoa não vai ficar. Ninguém vai Mas. ficar mais de Oi? um mês esperando para agendar o seu exame. Se É, esse todo que eu falei não funcionar, mas vai funcionar. Mas quando ele falhar, a gente vai marcar o exame no privado. Esse é o caminho. Bom, ainda na área da saúde, tem um ponto, já falou em vários momentos aqui. A gente sabe o quanto a saúde mental é um foco seu, né? Em projetos, em discussão, enfim. No seu plano de governo, mas tem uma lista lá de coisas relacionadas à saúde mental. Que vai oferecer para os funcionários públicos, que vai oferecer para as escolas, que vai oferecer nas UBSs. Eu quero saber quantos psicólogos profissionais da área da saúde mental serão contratados. Vai ser concurso público? Vai ser com parceria público-privada? O que vai acontecer? Isso vai acontecer logo no primeiro mês de governo? Vai colocar isso como uma prioridade mesmo? Fabiola, eu venho falando bastante, imagino que a imprensa tenha vivido isso, a dificuldade que a gente tem de acessar os dados da prefeitura hoje. Existe um grande apagão de dados. E eu insisti muito nesses dados de saúde, com requerimentos, que é um instrumento formal que a gente tem. Qual é o tempo na fila? Qual é o profissional que está faltando? Qual é o tempo de espera? E a prefeitura segue sem responder. Então, vocês veem um cuidado que eu tenho para dizer quanto que é, quanto que custa, mas na saúde a gente não consegue enxergar. E a gente não consegue enxergar por isso que eu falei. Cada organização social tem os seus dados. A prefeitura, e não é que o prefeito Ricardo Nunes, nesse caso, não quer me passar informação, é porque ele não sabe. Ele não sabe. A prefeitura deixa os dados com as OSs. Então, seria irresponsável vir aqui e pontuar: vamos contratar 345 fonos, porque eu suspeito, pela ineficiência que eu vejo no sistema, que tem região que tem fono sobrando e tem região que tem fono faltando. A gente estava no Jabaquara recentemente, está faltando Novalgina. Mas a gente também tem relatos de medicamento que vence em outro posto. Então, aqui eu sou muito sincera com as pessoas. Sem fazer essa integração dos dados, para olhar para a cidade e falar: esse profissional está faltando, nessa região a gente tem um vazio, eu não consigo cravar o número. O que eu sei é, pela noção que tenho, uma cidade com 1.300 psicólogos não dá conta. Inclusive, quando a gente quer referenciar para toda escola ter um profissional da saúde mental de referência. Mas esse é um dado que eu não consigo cravar de profissionais, de medicamento, porque hoje eu não consigo enxergar o todo. O que eu sei é que aumentou o investimento em saúde, a gente investe cerca de 20 bilhões de reais por ano, é um investimento alto, mas tem muita perda no meio do caminho. Uhum. Mas tem